galera do JJV Learn, vou gravar aqui mais um vídeo sobre a história do cristianismo e hoje eu vou falar sobre um grande missionário da história da igreja, Hudson Taylor. Hudson Taylor era formado em medicina e teologia e se converteu aos 17 anos e ele foi influenciado pelas histórias de Robert Morrison, que era um presbiteriano escocês que era missionário. Com isso, quando ele se converteu, ele logo sentiu no coração de ser missionário e ser missionário na China. E aos 22 anos ele foi enviado pela Sociedade Missionária de Londres para a China. Ele chegou lá sem saber falar chinês e sem ter nenhum teto para passar uma noite. No entanto, ele pediu a ajuda do Dr. Walter Medhurst, que era já um cristão que estava lá na China. E com isso ele ficou na casa desse doutor. O Hudson Taylor não foi o desbravador do evangelho na China. Já existiam cristãos lá de fato, já existiam missionários que já estavam fazendo uma obra exemplar lá. Só que os chineses não viam os cristãos de forma tão agradável, né? Eles viam os cristãos como usurpadores, eles viam os cristãos como invasores, né? Teve a Guerra do Ópio, teve outras batalhas. Eles viam os ingleses, principalmente os cristãos ingleses, como colonizadores, como aqueles que estavam querendo tirar a cultura, transformar a cultura deles. E o cristianismo era um mecanismo de atingir esse objetivo. Então o Hudson Taylor percebeu isso e ele executou estratégias diferentes de evangelismo, né? Ele quis entrar na cultura dos chineses. Então ele é muito conhecido por ter se vestido com as vestes chinesas. Ele também aprendeu a língua deles e também traduziu a Bíblia para a língua deles. Então, isso era algo bem estranho para os outros missionários da época, que continuavam com vestes britânicas, mas ele entendeu que para ter uma recepção maior dos chineses, ele deveria se parecer com os chineses e não com britânicos. E isso foi uma estratégia que perdurou, né, em todo o período que ele ficou lá como missionário. E a gente vai ver já já que isso gerou frutos. Outra coisa que o Hudson Taylor fez foi se tornar independente. Ele se desvinculou da Sociedade Missionária de Londres, se tornou independente e em 1860 ele voltou para a Inglaterra com o objetivo de recrutar missionários para a China. Em 1866 ele conseguiu voltar para a China com esses missionários e ele criou a sua própria sociedade missionária, que foi a Missão para o Interior da China. Existiam condições para se tornar missionário da Missão para o Interior da China. A primeira era se vestir como os chineses, ou seja, eles tinham que se adaptar à cultura e não transformar a cultura deles, porque na ideia de Hudson Taylor, o cristianismo não é um quebrador de culturas, ele é um quebrador de corações. A pessoa pode continuar na sua cultura, naquelas práticas que não são pecaminosas, e se tornar um cristão verdadeiro, com a fé não fingida. Outra característica da missão para o interior da China foi que ele aceitou mulheres. Isso era bem radical, bem estranho para o mundo da época. Quando Hudson Taylor faleceu em 1905, o resultado da sua obra missionária era 205 campos missionários na China, 849 missionários e 125 mil chineses convertidos ao cristianismo. Então era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like. Se ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal. E até o nosso próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.